Semana Santa 2024, a última vitória. Quinto dia, Boas Novas, por Martim Mamana. Formado em teologia e estudante de comunicação social na Universidade Adventista do Plata. Fez um estágio na redação da ACES. Introdução. Um dos registros mais impactantes da cruel realidade vivida pelos prisioneiros nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial é o relato do Dr. Viktor Frankl, conforme descrito em seu livro Em Busca de Sentido. Ao se lembrar de sua dolorosa experiência, Frankl narra como os reclusos tinham que tomar decisões rápidas, pois podiam significar vida ou morte. Quando uma oportunidade de fugir se apresentava, tinham apenas alguns minutos para analisar se valia a pena correr o risco. No marco de uma guerra, até as menores decisões se tornam críticas. O general Napoleão sabia bem disso quando afirmou: em toda batalha existe um momento de apenas 10 a 15 minutos, quando é decidida a vitória ou a derrota. Saber aproveitar o momento crítico será a glória ou a vergonha. A Bíblia apresenta a história da humanidade em termos bélicos. Vivemos imersos em um grande conflito cósmico entre o bem e o mal. E estamos chegando ao ápice da batalha. Agora, mais do que nunca, é o momento de tomar decisões rápidas, porque o tempo é curto. Neste contexto, o capítulo 14 de Apocalipse assume uma relevância especial. Está no cerne do livro e é o coração da mensagem para o tempo do fim. Apresenta um chamado à ação para todos os habitantes da Terra. E qual é o conteúdo desse convite tão urgente e importante? De acordo com Apocalipse 14, versículo 6, é o Evangelho Eterno. A palavra Evangelho vem do termo grego Euangelion, que significa boas novas. Em meio à angústia, à dor e ao sofrimento que padecemos neste grande conflito, a melhor notícia que podemos receber é que Deus preparou um plano de resgate para nos salvar por meio de seu Filho Jesus. Mas a pergunta é: por que o Evangelho está no coração da mensagem final de Deus para a humanidade? Que impacto essas boas novas podem ter em nossas vidas hoje? Desenvolvimento. 1. Boas novas de paz. Vamos voltar ao primeiro capítulo do Apocalipse. Ali encontramos uma breve exposição do tema principal que permeia o livro, as ações de Deus na história para nos salvar, com ênfase especial no papel de Cristo como centro do plano de salvação e em sua segunda vinda. Essa é a tônica da revelação que o apóstolo João recebe de Jesus. A mensagem é dirigida às 7 igrejas que estão na Ásia, Apocalipse 1, versículo 4. É importante esclarecer que essas não eram as únicas congregações cristãs que estavam nesse estado romano. Ao longo do livro do Apocalipse, encontramos várias séries de setes: 7 selos, 7 estrelas, 7 trombetas, 7 lâmpadas e etc. Cada uma delas usa o 7 de forma simbólica. Então, podemos concluir que acontece a mesma coisa no caso das 7 igrejas. Nas culturas sumérica, babilônica, cananeia e israelita, o número 7 era um símbolo de totalidade e perfeição. Esse mesmo sentido aparece ao longo de toda a Bíblia, quando é usado figuradamente. As igrejas escolhidas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tinham características particulares que as tornavam ilustrações proféticas da condição da igreja em diferentes períodos da era cristã. Assim, embora o livro do Apocalipse tenha servido para encorajar os crentes dessas igrejas enquanto enfrentavam diferentes provas e perseguições, sua mensagem é para todo aquele que tem ouvidos. Em outras palavras, nós também somos desafiados hoje por essas mensagens. Nas primeiras linhas do Apocalipse, encontramos uma saudação para todos os ouvintes: graça e paz seja convosco. Apocalipse 1, versículo 4. Essa maneira característica de saudação da igreja cristã, ver, por exemplo, Romanos 1:7, 1 Pedro 1:2, 2 João 1:3, apresenta 2 componentes-chave do Evangelho. A graça de Deus é sua misericórdia e bondade em ação ao perdoar nossos erros e pecados.
A paz é o que recebemos quando aceitamos esse perdão e aprendemos, com a ajuda de Deus, a perdoar os outros. Tanto a graça como a paz são dons de Deus. Essa paz que Deus nos oferece excede todo o entendimento. Filipenses 4, versículo 7. O impacto que esse dom divino pode ter em nosso mundo é ilustrado no resultado de um chamativo concurso que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial. Um jornalista ofereceu um prêmio de $100 mil para a pessoa que apresentasse o melhor plano para garantir a paz mundial. Entre as inúmeras propostas que o jurado analisou, a que ganhou tinha somente 2 palavras: Try Jesus. Experimente Jesus. Parece uma fórmula muito simples, mas que bem faria a humanidade se todos a colocássemos em prática. Qualquer outro plano para estabelecer a paz em nosso planeta está destinado ao fracasso. Cristo é o único que pode nos oferecer a paz verdadeira e duradoura. Ele mesmo disse: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versículo 27. A mensagem final de Deus para um mundo que associa o termo Apocalipse com caos, catástrofe e destruição começa com um convite para encontrar a verdadeira paz. O Evangelho restaura nosso relacionamento com o Criador por meio da graça e do perdão. Consequentemente, nos ajuda a reparar os laços rompidos com nossos semelhantes. A mensagem que as 7 igrejas da Ásia receberam há quase 2000 anos também é para nós hoje. Cristo é o único caminho confiável para encontrar a paz interior. 2. Boas novas de Deus. As boas novas de graça e paz não somente são relevantes por seu significado de esperança, mas pela importância de seu remetente. Em Apocalipse 1, versículo 4 e 5, encontramos o selo de autenticidade do livro. É uma lista curta de assinantes que garantem a natureza divina da revelação. O primeiro que é mencionado é o que era e que há de vir. Apocalipse 1, versículo 4. Esse título parece um eco de Êxodo 3, versículo 14, quando o Senhor se apresenta a Moisés como Eu sou o que sou. Simples assim. O Criador do universo não precisa de outra apresentação. Em todos os dicionários do mundo, não há uma única definição que possa abarcar a grandeza do seu ser. Ao longo dos séculos, os seres humanos experimentaram e comprovaram sua presença por meio de suas intervenções na história. Mas o apóstolo João garante que, em um futuro não muito distante, poderemos conhecê-lo pessoalmente. O Pai Celestial prometeu vir nos encontrar, e isso vai acontecer muito em breve. A saudação que Apocalipse 1, versículo 4 apresenta também vem dos 7 Espíritos, que estão diante do trono de Deus. Como já foi mencionado, o número 7 em Apocalipse geralmente é usado de forma simbólica para representar a ideia de que algo está completo. É interessante notar que o profeta Isaías, inspirado por Deus, usou 7 denominações diferentes para designar o Espírito Santo: Jeová, ou Senhor, sabedoria, inteligência, conselho, poder, conhecimento e temor ou reverência. Isaías 11, versículo 2. Portanto, podemos concluir que, através da linguagem figurada, João apresenta aqui um segundo membro da divindade, o Espírito Santo. O número 7 é simplesmente um símbolo de sua plenitude e perfeição. O último dos assinantes, mas não menos importante, é identificado claramente como Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1, versículo 5. Há algo especial nesse último integrante da divindade. É quem está conectado com a raça humana da forma mais profunda. Na cidade de Roma, existe um palácio que possui uma bela pintura no teto de seu salão principal. No entanto, a altura do teto torna difícil a apresentação da obra de arte. Para que os visitantes possam observar os detalhes dessa obra-prima, o dono do palácio colocou um espelho gigante no chão. Isso é exatamente o que Deus fez. Se estudarmos detalhadamente a vida de Jesus na Terra, entenderemos a amplitude do amor do Pai. Como representante do caráter e da vontade de Deus perante a humanidade,
Cristo foi uma testemunha fiel e perfeita. Ele também é chamado de primogênito dos mortos. Mas isso não está relacionado a uma ordem cronológica. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. De fato, a Bíblia registra vários casos de ressurreição antes da sua. Mas é graças à sua vitória sobre a tumba que os que morrem confiando nele têm a esperança de ressuscitar quando ele vier pela segunda vez. 1 Coríntios 15, versículos 20 a 23. Aquele que é a origem da vida, João 1, versículo 4, reinará para sempre, e não haverá poder humano que consiga se opor ao príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1, versículo 5. Dessa forma, na introdução de Apocalipse, todos os membros da Trindade nos saúdam e nos abençoam. As boas novas, o Evangelho, são autênticas e verdadeiras porque o próprio Deus colocou sua assinatura como garantia. 3. Boas novas de amor. Imagine que você está em um aeroporto. Acabou de chegar um voo vindo de outro país. Entre os que estão esperando na saída dos passageiros, é possível identificar duas cenas completamente diferentes. De um lado, um homem vestido com um terno especial espera um consultor internacional contratado por sua empresa. Como não o conhece pessoalmente, segura em suas mãos um cartaz com o nome do convidado. O homem do cartaz tem um olhar sério e quase inexpressivo. Afinal, ele está simplesmente fazendo o seu trabalho. Ao mesmo tempo, uma família inteira regozija de alegria pela chegada da filha mais velha, que acabou de voltar de um intercâmbio. A emoção aumenta cada vez que a porta automática se abre e um novo passageiro sai. Finalmente, uma explosão de alegria é ouvida quando a adolescente aparece e se derrete em um abraço com seus entes queridos. Quanto contraste, não é? Ao escrever o Apocalipse, João regozijava de alegria pela esperança de ver seu mestre voltando nas nuvens dos céus. Enquanto imaginava essa cena impressionante, ele escreveu: Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo o sempre. Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Esperar a segunda vinda é muito mais do que aguardar um simples evento. Não somos como o executivo que espera um desconhecido com um cartaz no aeroporto. Aquele que está voltando é nosso grande amigo, que nos ama e nos conhece. A espera fica mais intensa quando desenvolvemos um relacionamento pessoal com ele. A maior evidência de que Jesus nos ama é o fato de ele ter morrido por nós na cruz. Mas por que ele fez isso? Era somente uma forma emotiva de nos mostrar o que sentia por nós? Na realidade, o principal objetivo desse sacrifício foi nos limpar de nossos pecados. Sua morte deve provocar um efeito transformador em nossas vidas. Max Lucado, um escritor e pregador cristão americano, explica da seguinte maneira: Deus o ama, assim como você é, mas ele se recusa a deixá-lo dessa forma. Ele quer que você seja como Jesus. Depois de limpar você da sujeira de seus erros, fracassos, hábitos prejudiciais e más decisões, seu amigo diz: quero que você se pareça comigo e farei tudo o que puder para ajudá-lo a conseguir. Todos os que aceitam o convite carinhoso do rei passam a fazer parte de seu reino, que é a igreja, formada por sacerdotes, que são seus membros. Quando o povo de Israel estava no deserto, os sacerdotes eram os responsáveis por oferecer os sacrifícios a Deus e interceder por todos os israelitas. Semelhantemente, se decidimos fazer parte desse reino de sacerdotes, temos o privilégio de nos aproximar de Deus diretamente. Sem precisar de intermediários humanos, podemos apresentar sacrifícios espirituais, em oração, como nossas súplicas e agradecimentos, entre outras coisas. Também podemos interceder por outras pessoas. De seu trono de graça, Hebreus 4, versículos 15 e 16, Cristo espera ansioso que falemos de nossas lutas e desafios, e daqueles que amamos e queremos que façam parte de seu reino. Não há dúvida de que ele responderá às nossas orações sinceras. Não podemos falar do Evangelho sem considerar o ponto central destas boas novas. Deus é amor. 1 João 4, versículo 8.
Como o amor é a essência de seu ser, ele não poderia deixar de dar tudo de si para nos salvar. Ele nos libertou de uma existência vazia e sem propósito, para nos dar um lugar como súditos privilegiados de seu reino. Como devemos responder a tal convite? Conclusão. Na literatura grega clássica, a palavra evangelion, da qual deriva o termo evangelho, era usada para se referir à notícia de vitória, tanto quando o inimigo era derrotado, quanto quando o imperador triunfante retornava. Inspirados por Deus, os escritores bíblicos usaram essa expressão para aludir à melhor notícia que o mundo já recebeu: o triunfo de Cristo, nosso comandante, sobre os poderes do mal e da morte, e seu retorno vitorioso. Este é o Evangelho eterno apresentado em Apocalipse 14, versículo 6. Não existe outro caminho para a salvação, além daquele que nos conduz à cruz de Jesus. E nunca deixaremos de contar a história do plano de resgate que Deus planejou, mesmo antes de pecarmos e nos afastarmos dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Essas são as boas novas do amor de Deus que enchem nosso ser de paz interior. Essa mensagem não é reservada para um grupo reduzido de pessoas. O convite do céu é amplo, é para todo aquele que crer. Engloba as pessoas de todas as nacionalidades, época, idiomas e classes sociais. Claro, é para você também. E quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Você deseja que esse dia chegue? Deseja que o mal e a desgraça sejam substituídos pela paz e pelo amor de Deus? Este é o momento para tomar uma decisão. Não há tempo a perder. O próprio Jesus que morreu, ressuscitou e subiu aos céus é quem voltará por você. A única coisa que ele está esperando é a sua decisão. 2 Pedro 3, versículo 9. Você gostaria de responder afirmativamente ao seu convite? Vamos contar para ele. Feche os olhos e junte-se a mim em uma oração.